Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go on our lesson number 71. So let's go. In today's lesson, you are going to learn how to make negative sentences using he, she, and it in the simple present tense. So let's go. Mas antes que eu comece a explicação a como fazer sentenças negativas com o he, o she e o it no presente, nós temos que relembrar o que aprendemos na semana 10. O que foi que nós aprendemos? Que as sentenças, quando estão na afirmativa e no presente, nós colocamos com he, she, it o verbo flexionado de uma forma diferente a como nós tínhamos visto nas semanas 7, 8 e 9. Essas regrinhas vimos na aula de número 65, você lembra? Que foi a segunda aula da semana de número 10, tá certo? Então nós vimos essas mesmas sentenças, ó. I work, he works, we play, she plays, they want, Katia wants, you only need, Silvio only needs, I have to go, it has to go. Quais foram as regrinhas que nós vimos? A primeira regra é em que a gente precisa colocar o S no final da maioria dos verbos. Então, o verbo work fica works, like, likes, want, wants, write, writes e por aí vai, tá certo? A regrinha do ES, tá certo? Nos verbos que terminam com SS, SH, CH, X ou O. A regra do IES, que são para verbos que terminam com consoante Y, studies, cries, tries, thrice, enquanto que apenas o S se o verbo terminar com vogal Y. Play, plays, pay, pays, stay, stays, say, says. Show? Também vimos os verbos irregulares, que nesse caso nós aprendemos sobre o verbo to have, que é o verbo ter, e o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. O verbo to have fica has, para he, she, it, e o verbo to be fica is, para he, she, it, ok? E aí, vimos essas sentenças aqui, as mesmas que eu expliquei logo no início da aula, porém, o que nós vamos fazer hoje é transformar essas sentenças da afirmativa para a negativa. E para isso, vamos pegar cada uma delas, de uma por uma, e transformá-las em sentenças negativas. Começando com a primeira sentença. He works every day. Na negativa fica He doesn't work every day. Por que nós não colocamos don't nesse caso? Porque o do, que é o verbo auxiliar, ele termina com O. E nas regrinhas que nós vimos até agora há pouco, para relembrar, quando nós utilizamos verbos que terminam com O para he, she, it, esse verbo precisa ser conjugado com o ES. E aí na negativa nós colocamos aquela abreviação do not, N''T. O does not, o doesn't, nada mais é do que o does, que é o verbo do auxiliar, tá certo? Com not. Doesn't, does not. O does not nada mais é do que o do not para he, she, it. He works every day, he doesn't work every day. A diferença é que quando nós colocamos o doesn't, o verbo principal volta para o normal. Então, nós tínhamos antes works e agora nós temos work. Resumindo, quando nós fazemos sentenças negativas com I, you, we, they, nós colocamos o don't. Porém, quando nós fazemos sentenças negativas com o he, o she e o it, nós colocamos o doesn't. He works every day, he doesn't work every day. Usou doesn't, o verbo principal volta ao normal. Outro exemplo. She plays the piano. Na negativa, she doesn't play the piano. Katia wants some wine. Katia doesn't want any wine. E aqui, apesar de estar correto o some na sentença negativa, eu troquei pelo N porque essa regrinha você ainda não viu. Você viu que o some nós utilizamos em sentenças afirmativas e interrogativas, e o N nós conseguimos utilizar em qualquer sentença, seja ela negativa, afirmativa, interrogativa, tanto faz. Existe sim a possibilidade de colocar o some em sentenças negativas, mas nós não vamos ver agora, veremos no futuro, alright? Outros exemplos. Silvio only needs to study. Na negativa, Silvio doesn't only need to study. It has to go. It doesn't have to go. Alright? Só relembrando, ó. Usando he, she, it para colocar as sentenças negativas, utilizaremos o doesn't. E toda vez que nós utilizamos o doesn't, o verbo precisa voltar ao normal. Tranquilo? Bem tranquilo, não é? Bem, existe uma regra no inglês que você nunca deve esquecer, que é
toda vez que nós utilizamos verbos auxiliares ou verbos modais, o verbo principal da sentença volta para sua forma original. Então, quando nós estamos fazendo sentenças com he, she, it no presente, na afirmativa, nós devemos flexionar os verbos. A gente viu as regras da semana passada. S, ES e ES. Porém, na aula de hoje você viu que, se você quiser formar sentenças negativas, o verbo ele volta ao normal. Utilizaremos o doesn't, tá certo? Nós não utilizaremos o don't para he, she, it. Utilizaremos o doesn't e o verbo principal volta ao normal. Ele perde aquela flexão que nós aprendemos na semana passada. Isso vai acontecer com todas as sentenças em que nós utilizarmos os verbos modais ou os verbos auxiliares. Por enquanto, você aprendeu 2 verbos auxiliares. O don't, que utilizamos para I, you, we e they. Aprendemos na 8ª semana sobre o don't. Também vimos o do, que é a mesma auxiliar, né? O don't, que é o do not. Vimos o do na 9ª semana para fazer perguntas. Na semana passada, nós vimos verbos com o he, she, it na afirmativa e nós não precisávamos utilizar o auxiliar. Porém, na aula de hoje, nós vimos o doesn't, que justamente é o auxiliar na negativa para sentenças afirmativas, para sentenças negativas no presente com he, she, it. Tudo bem? Amanhã e depois de amanhã teremos prática. E, portanto, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Amanhã você vai praticar o uso do doesn't. Espero que você também goste. Depois de amanhã também. Você também vai praticar. Espero que você goste das 2 próximas aulas. E aí a gente volta daqui a 3 dias para que a gente consiga aprender mais e mais coisas. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye!